Uma igreja cheia de amor. A igreja de Jerusalém é exemplo para a igreja local e atual sobre uma vida de amor. Isso não quer dizer que ela estava isenta de problemas, mas que os seus problemas eram resolvidos com equidade, de maneira sábia, em que eles buscavam sempre o bem-estar de todos. Temos um exemplo bem claro ali de Atos 6, dentre outros, mas Atos 6, a instituição dos diáconos, foi um ato para socorrer aquelas pessoas que estavam necessitadas e impedir um agravamento de uma situação que estava trazendo desconforto dentro da igreja. A igreja que ama busca responder àquelas necessidades e dificuldades de maneira bem salutar, olhando para o Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso Senhor. Uma outra expressão que nós podemos colocar aqui é a vida de Pedro. Pedro, um homem que deu muito trabalho para o Senhor. Na essência dele, nas suas respostas, em alguma ocasião positiva, como é o caso dele trazer a revelação que recebeu direta de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, mas em outras ele dizer, o Senhor não vai para a cruz não, tenha dó de ti mesmo, e o próprio Senhor repreender essa ação, dizendo para trás de mim, Satanás. Em uma ocasião ele dizer, eu não conheço esse homem, eu nunca estive com esse homem, eu não sei de quem vocês estão falando, mas em outra ele dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor dizer para ele, apacenta as minhas ovelhas. Este homem está ali no início da igreja como exemplo de que há falhas, há problemas, há dificuldades, mas há socorro, há perdão, há restauração, há busca de se fazer um caminhar equilibrado de pessoas que servem ao Senhor, que têm a presença do Espírito Santo. São pessoas que amam, são pessoas que vivem em busca de achar soluções e não criar novos problemas. Nós não podemos errar, porque quando a igreja está falando de amor, lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso não quer dizer que o pecado tenha livre curso na igreja. Uma igreja que ama não pode encobrir o erro ou deixar de corrigir os seus para dizer que está amando. Quem ama, corrige. Em Provérbio está bem claro ao dizer que quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, repreende. Quem ama, leva a pessoa para o caminho de forma correta. E não simplesmente ignora o problema para dizer que está amando a pessoa. E aí ela terá um fim trágico desta forma. Nós podemos lembrar também que no amor que a igreja pratica, em solidariedade a outras pessoas, é um ato de generosidade que parte da voluntariedade dos seus membros. Não é uma ação imposta, não é uma ação praticada de forma a buscar igualdade social, não é isso. Mas é uma situação de equidade, de você socorrer o necessitado, de você abençoar aquela pessoa que está precisando de uma ajuda. É de você estar ali para estender a mão ao necessitado. Isso é um ato de amor. Outras ações são ações que tentam levar para entendimentos frívolos que não cabe no seio da igreja. Nós somos pessoas que servimos ao Senhor. Uma igreja que ama, ela é uma igreja que socorre os seus necessitados, que estende a mão e que ajuda. Nós temos nas mensagens de Pedro exemplo bem claro de que uma igreja que ama prega a palavra com verdade, porque uma igreja amorosa, cheia de amor, ela não quer ver os seus caminhando por um caminho tortuoso, errado. Na primeira mensagem, Pedro prega sobre a graça, a descida do Espírito Santo, o poder de Deus manifesto e que há salvação, que deve haver arrependimento, conversão e que o Espírito Santo está conosco. Na segunda mensagem, ele anuncia a forma bem clara de que em Jesus nós temos a salvação. Anuncia sua morte, sua ressurreição,
que é a cura, que é a libertação, e ali usando a cura daquele coxo, mostrando que é através do nome do Senhor que ele foi restaurado. Isso é prática de uma igreja que ama, que leva o amor, que leva a cura, que leva a mensagem de salvação, que leva a mensagem de perdão. E até a terceira mensagem, naquele confronto diante das perseguições, por causa de uma bênção praticada a um paralítico. A perseguição que veio sobre eles. Eles não revidaram, porque uma igreja que ama não revida. Uma igreja que ama ora e pede ao Senhor ousadia para pregar com mais veemência, com mais autoridade a palavra do Senhor, e o Senhor confirmando com os sinais e maravilhas que seguiram. É assim uma igreja que ama e que tem o Senhor na frente, conduzindo a prática desta igreja. Que nós possamos realmente amar uns aos outros como Cristo nos amou. Em João 3:16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação. Este é o ato do amor de Deus para com todos, embora nós estávamos em condições de pecado e voltados-se contra o Senhor. Mesmo assim, ele nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Senhor prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Mas em 1 João 3:16, ele diz que Deus deu a vida por nós. Jesus deu a vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que Deus nos ajude a ser fiel cumpridor da palavra de Deus, a ponto de oferecer a nossa vida a fim de levar a palavra de Deus, proclamar essa salvação, levar a bênção da restauração das famílias, a salvação que é perdão de pecado, a cura para as enfermidades e anunciar que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e a pessoa pode ser revestida de poder e autoridade no nome do Senhor, e ainda que o nosso Senhor breve voltará. Temos que estar aguardando esse bem-aventurado dia em que vamos estar para sempre com o Senhor, conforme ele prometeu em João 14. Ele disse: eu vou preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Estamos aguardando esse dia. Que Deus te abençoe.